Olá, boa tarde a todos. Vamos então dar início aqui à última sessão do dia. Queria começar por agradecer o convite à ESMAI. Para mim é uma honra estar aqui. Vocês vão perceber, estou mais ligado à área técnica do que propriamente à área artística. E é bom saber que há espaço para falarmos um bocadinho da componente técnica aqui no design de luz. Gostava que a interação convosco fosse a maior possível. Vamos ter alguns slides em que vai ser possível vocês interagirem com a apresentação e por isso aquilo é o QR Code, ele vai aparecer outra vez se não conseguirem apanhar agora, não há problema nenhum. E portanto, agradecer o convite para estar aqui e agradecer a vocês também por ainda estarem aqui ao fim deste longo dia. Espero que consigamos tirar daqui também algum sumo. Vamos então falar um bocadinho sobre o impacto do AI, ou um tema que nos pode dizer tanto como o desemprego. Estou a brincar. Já vamos ver que não é bem assim. Mas gostava de medir um bocadinho a audiência, porque deve haver aqui backgrounds muito diferentes, alguns mais parecidos com o meu, mais técnicos, outros mais artísticos. O meu background académico é engenharia. Tirei a Engenharia Eletrónica e Telecomunicações, ainda fiz o doutoramento em Robótica e Inteligência Artificial. Um bocadinho diferente da inteligência artificial de hoje, as coisas evoluíram mesmo muito rápido. Tenho um doutoramento obsoleto neste momento. No âmbito profissional, faço Engenharia de Software, é o que eu dedico a maior parte do meu tempo a fazer. Sou developer na Vista, alguns conhecerão as mesas da antiga Jands, entretanto foi vendida à ChromaQ. Faço também um software chamado Show Cockpit, que alguns de vocês hoje já me disseram que usam. E nos tempos livres sou freelancer, faço consultoria de integrações para espetáculos, quando é preciso ligar muita coisa, protocolos para a frente e para trás, de vez em quando chamam. E também operador e designer de iluminação em espetáculos, entenda-se, concertos. Okay? Não tenho assim tanta experiência em teatro. Isto é o outline da apresentação, foi isto que preparei. Vamos navegando aqui estes temas, começar por uma introdução e começar com uma pergunta para vocês, que é o que é que vocês pensam quando ouvem o termo inteligência artificial? Vamos ver se isto funciona, se a tecnologia nos ajuda. Portanto, vocês terão a possibilidade de escanear este QR Code e adicionar palavras ali. Eu não tenho moderação, contenham-se. Está a funcionar. Ok. 5 pessoas. Os outros ainda se estão a ligar. Ok, fixe. Uau! Olha, aqui há alguns termos que eu não estava à espera de ver já aqui no primeiro slide, mas é muito bom sinal. Ok, vamos falar de alguns temas. Claramente a redução de tempo, a eficiência. Houve alguém que escreveu ineficiência. Pode ser também, se for mal usado. Rapidez. Falta de criatividade, aquela é muito importante. Vamos tocar um bocadinho nesse assunto. Skynet vamos evitar, ok? Não vale a pena. É aceitar, a mudança vai acontecer, mas estamos aqui. Rapidez e atingir resultados. Mais um para a rapidez. Segunda pergunta. Quem é que de vocês, no âmbito profissional, seja para o que for, já usou inteligência artificial? Eu não sei se isto agora nos vai deixar ver já as respostas, ou se estão escondidas. Já vos apareceu a pergunta? Sim? Já responderam? Ok. Não consigo ver quantos são. Nós temos aqui 77% da sala já usou, 23% não usou. Vamos tentar perceber se estes 23% são porque são céticos, são porque se recusam a usar, também há essa hipótese. E vamos tentar converter aqui um bocadinho esta percentagem. Eu não sou o guru da inteligência artificial, não sei tudo sobre a inteligência artificial. Como vos disse, aquilo que eu aprendi sobre a AI
em parte já está obsoleto, era uma coisa muito diferente. Eu punha robôs a jogar futebol de forma autónoma, ok? Não tem nada a ver com iluminação. E, portanto, vamos então ver aqui a evolução que eu senti enquanto desenvolvedor de software. Que impacto é que o AI trouxe para uma das partes mais importantes da minha vida, que é fazer software. Em 2022 surgiu, em novembro, a primeira versão do ChatGPT e, no ano a seguir, eu já podia ter um agente a trabalhar ao meu lado, ou seja, tinha o código e aqui ao lado tenho um agentezinho que eu posso usar para fazer perguntas, para me ajudar e que, mais do que isso, enquanto eu estou a escrever o código, ele dá-me uma sugestão do que é que ele acha que eu vou escrever a seguir. Isto no início não funcionava assim tão bem, devo dizer-vos. Eu era o cético em 2023, eu dizia assim, está bem, para as coisas básicas ele até vai, mas se eu começar aqui com coisas mais avançadas, não ia. Mas a evolução foi brutal. E em 2025 eu já usava um agente que eu podia pedir para gerar um software de raiz para fazer uma tarefa específica. E se vocês estão nos grupos de iluminação, no Facebook, etc., vocês vão de reparar que houve um boom de pequenas aplicações para resolver problemas concretos, dores que o malta tinha, e que a malta que fazia ferramentas não prestava atenção, ou era uma dor tão específica que só aquela pessoa que usava não valia assim tanta pena investir tempo a resolver aquele problema. Neste momento, a pessoa já tem a capacidade de vou pôr aqui um agente e vou fazer isto. E faz, e publica e vende. Ok? 2026, já agora, é o ano das equipas de agentes. Tem o vosso agente de marketing, e tem o agente que vai fazer software, e tem o agente que vai vender, e vai mandar e-mails para potenciais clientes, leads. É aí que estamos neste momento. E vocês podem perguntar-se porque é que foi o software o primeiro alvo do AI? Porque é que o AI apareceu e escolheu... Isto foi intencional, ok? Não foi por acaso, não é? Alguém tem algum palpite? Quantos mais utilizadores para usar, mais pode acelerar a sua margem de aprendizagem. Mais utilizadores, mais... uma audiência grande. Acelerar a aprendizagem. Acelerar debugging, acelerar tudo. Acelerar debugging, ok. Há várias teorias, mas há um que é incontornável, que não é uma teoria, é um facto. Para treinarem um modelo da AI precisam de muitos dados. E, portanto, há muitos dados na indústria do software, repositórios de código aberto, há milhões de repositórios, e também contribui um bocadinho para isto. O dataset, o modelo dos dados que estávamos a treinar, ser relativamente limitado. A sintaxe está bem definida, se não for aquilo não funciona, portanto, era um modelo fácil, não é uma coisa relaxada, tipo um texto que uma pessoa escreve, não, aquilo tem que ser escrito daquela forma. Segundo, há um potencial recursivo, é que uma AI também é um software. E por isso, se nós conseguirmos treinar a AI em ser bom em software, a própria AI pode treinar melhor a geração seguinte. E a geração seguinte, e a geração seguinte. E portanto, houve um ciclo de aceleração repentino no software entre gerações. Aquilo que numa geração o AI fazia mais ou menos, e vinham os céticos e diziam, não é assim nada de especial. Na geração seguinte já fazia bem. 2 gerações depois estava-vos a passar a perna e a dar opções que vocês nem tinham pensado. E diziam, ok, uau, olha, não tinha pensado nisto e isto é de facto uma boa coisa. Continua a falhar muito, mas a evolução é brutal. E portanto a estratégia que desbloqueou tudo o resto foi o software. O que é tudo o resto? Do texto, o código, que é texto, apareceu a imagem, a gerar imagem, também começou com muitos erros, punha as pessoas com 4 dedos ou com 10 dedos em cada mão, já não acontece. Da imagem fomos para o vídeo e do áudio, a multimodalidade acontece quase automaticamente. A AI tem a capacidade de ter tanto como input como output qualquer um destes modos comunicar. Nós podemos pedir por texto para ele gerar um vídeo, podemos lhe dar uma imagem para ele nos gerar uma música. Isto tudo é possível. E, portanto,
para nós entendermos como é que algo nos impacta, convém percebermos o básico dos básicos de como é que algo funciona. E, portanto, já devem ter ouvido falar neste termo, Large Language Models. É o termo que se usa para definir AIs do tipo ChatGPT. E vocês não precisavam de vir para aqui e ouvir um tipo falar sobre o que é um LLM. Se tivessem muito interesse, eu vou ao Google e procuro. E posso pôr no Google, para saber o que é um LLM, eu posso ir ao Google e dizer o que é um LLM. Vocês já sabiam qual era a palavra seguinte que eu ia aqui pôr. Mas se eu for ao Google, ele vai me dar tudo menos LLM. Okay? O que é um ETF, o que é um anticiclone, um TAC. Eu fiz isto em incógnito, portanto isto não tem nada a ver com as minhas pesquisas passadas. O que é um DIC, o que é um AVC. A pergunta é porque é que LLM não foi nenhuma das sugestões do Google e todos que estavam nesta sala sabiam que a próxima palavra que eu iria escrever ali era LLM. Popularidade da pesquisa. Isso é o que ele usa para gerar esta lista. Portanto, de todas as pesquisas que foram feitas no Google, estas são as mais prováveis de vir a seguir. Mas havia algo que o Google não sabia sobre o que estava a acontecer aqui. Contexto. Vocês tinham o contexto. Vocês sabiam que eu ia pôr LLM porque era sobre isso que estávamos a falar. Portanto, o contexto é muito, muito relevante. Porque um LLM, de forma muito básica, é um autocomplete sofisticado. Autocomplete, todos sabem o que é, quando estão a escrever no telemóvel, ele até vos sugere 3 palavras também. Vocês podem ir carregando naquelas palavras e ele vai fazendo a frase toda. E, portanto, se em vez de irem ao Google, forem ao ChatGPT e perguntarem o que é um LLM, o que vocês vão ver é algo deste género. Ele começa a escrever, vai escrevendo. O que é que ele está a fazer? Ele está a fazer um autocomplete, quase palavra a palavra. E por isso é que vocês veem, aquilo não é uma animação porque lhes apetece, porque é bonito. Aquilo está a aparecer porque ele vai calculando qual é que é a próxima palavra mais provável baseada em tudo o que está para trás, incluindo a vossa pergunta e o que ele já escreveu. Ele faz isto iterativamente e faz isto cada vez mais rápido. O que é que se pode concluir daqui? É que nós olhamos para a conversa que temos com o ChatGPT e ficamos um bocado admirados como é que aquilo nos parece tão humano, não é? Já é difícil distinguir se um texto foi feito por um humano, se foi feito por um AI. E a verdade é que nós, humanos, somos altamente previsíveis. É possível que nós, quando estamos a verbalizar ou a pensar, funcionemos de uma forma semelhante. E por isso é que aquilo nos parece tão humano. Aqui, dizer-vos porque é que somos previsíveis. Temos dados que vêm da nossa pegada digital, do nosso mundo físico, são usados para criar este contexto e nos encaixar num padrão. Portanto, redes sociais, pesquisas, os sites que nós abrimos, as compras que fazemos, até a hora que acordamos e nos levantamos porque dormimos com o relógio já, tudo isto pode ser usado para criar um padrão. Onde é que está o risco deste padrão? Tendo este padrão, ou modelo, como queiram chamar, vocês podem prever qual é o próximo passo. E é por isso que às vezes nos acontece, caraças, parece que o gajo estava a ouvir. Eu hoje de manhã falei com não sei quem sobre este assunto e à tarde recebi aqui uma publicidade. Fónix, eu nunca pesquisei sobre isto. Pois é, mas vocês calharam no padrão de pessoas que vocês conhecem, se calhar pessoas que vocês não conhecem. O Google, ou os modelos, não quer saber quem vocês são. Quer-vos só encaixar num padrão. Ok? E o risco disto é, tendo este padrão, podermos ser um bocado manipulados. Ok? Eles podem sugerir então qual é que é o nosso próximo passo e fazer-nos ter comportamentos que vão realimentar este ciclo. Como é que nós podemos reduzir o risco de sermos então manipulados? A resposta está aqui, no gráfico, que é o mesmo. Portanto, se ele nos manipula usando aquilo, eu vou manipular aquilo. Como é que vocês podem fazer isso? Manipulem aquele padrão o mais que vocês quiserem e puderem, se for essa a vossa intenção. Vocês gostam de um partido político, não sigam só esse. Sigam os outros e façam like nos outros também. Vocês veem um anúncio que não vos diz nada, de vez em quando cliquem nele. Isso vai baralhar completamente o algoritmo, ok?
Isto é uma dica. Não tem nada a ver com a apresentação, mas achei que era relevante. Eu faço isto para me divertir às vezes e às vezes gosto de ver o resultado. Olha, encaixou-me naquele padrão, não tem nada a ver comigo. Toma, ganhei. Portanto, sejam conscientes das vossas interações e de como é que a vossa interação pode funcionar a vosso favor ou contra vocês. Portanto, a conclusão é: AI são dados, muitos dados, tantos quanto possíveis, e a partir desses dados extrairmos padrões. Ok? Tendo isto em base, como é que isto se relaciona com o desenho de luz? Ora, no processo de iluminação, e o painel anterior tocou nestes assuntos, há sempre aqui duas componentes, uma artística e uma técnica, e por vezes temos podemos ter três pessoas diferentes a fazer estas três tarefas. Se estivermos no mercado português, cai tudo sobre uma pessoa só, sabemos, não é? Mas, se calhar é por isso que não vamos todos para o desemprego, porque ainda faltam as outras. E, portanto, a pergunta que eu vos queria lançar é, olhando para o processo de criação de uma ponta à outra, e criação, execução, qual é que vocês acham que vai ser o primeiro a ser impactado, tendo em conta aquilo que nós vimos? Dados e padrões. Portanto, qual é que é o mais fácil de treinar uma AI? Ou seja, qual é que tem mais dados para nós podermos treinar os modelos para encaixar em padrões? Já temos bastantes votos. Ei, espetáculo! Era o que eu queria. Ok. Vamos só ver se desempata. Operador. Ok, então um pendor claramente para a parte técnica. Ótimo. O designer fica ali no fim, mas entre o operador e o programador está em apuros. O programador, neste pipeline, neste processo, pega num conceito do designer, bate teclas numa mesa, iluminação, e cria um show file para passar ao operador. E, portanto, aqui é onde claramente há mais dados. Mas se vocês usaram mesas de iluminação e se passaram tempo suficiente a usar mais do que uma mesa, alguns de vocês dirão: não existe uma mesa perfeita. Okay? Eu se calhar uso uma mesa para fazer um trabalho, se calhar hoje dá-me mais jeito aquela porque tem ali qualquer coisa que me vai facilitar o trabalho. E, portanto, daquelas três coisas, uma mesa flexível, que se adapta a mim, que eu consigo ali tunar porque dá mais jeito de fazer assim ou assado. Uma mesa poderosa que faz desde os eventos mais pequeninos aos festivais com multi-operadores, muitas máquinas. Ou uma mesa fácil de usar, escolham duas. Porque não há uma mesa que faça as três, ok? E depois podem fazer em casa o exercício de encaixar as mesas que vocês conhecem ali. Também é engraçado. E, portanto, a primeira disrupção que eu acho que vai acontecer é precisamente aparecer o AI como um assistente virtual do programador. Tal e qual como aconteceu para o software, o programador vai passar a ter a capacidade de falar com o agente em vez de ir ler o manual ou passar muitas horas a perceber o potencial da mesa. Simplesmente pergunta e tem a resposta. E resolvemos aquele problema que está ali. Portanto, peguem numa mesa que atualmente é flexível e muito poderosa, metam-lhe AI e de repente têm a vossa mesa perfeita. Não? Vamos ver como é que o AI pode entrar ali nas outras duas. Personalização das ferramentas, tal e qual como no software, em que hoje em dia eu vejo gente a publicar aplicações que não sabe programar. Eu, na vista, tenho um Product Manager que está a fazer código, não para a parte core da mesa, mas para um processo de suporte. Ele não faz ideia como é que se programa. Ele já fez um programa... não consigo descrever por palavras aquilo que consegue sair de uma pessoa que sabe exatamente o que é que quer, sabe exatamente quais são as dores e deu o prompt correto. Precisou de um bocadinho de ajuda da minha parte, mas 99% do trabalho foi dele. Okay? Portanto, vamos ter a possibilidade de personalizar
a nossa mesa. Pegar nas mesas todas que existem, meter tudo numa misturadora e sai um cocktail que é para mim. Esta é a minha mesa. Não há mais ninguém a ter isto. A menos que vocês queiram. Publicam, vendem, tentem fazer o que quiserem. Vamos fazer um cocktail daquilo que gostamos em cada mesa. E depois a parte do poderoso, e aqui entra um bocadinho na minha área de software, eu acho que vão começar a aparecer propostas open source, tal como houve para o software, para sistemas operativos, Linux. Isto ainda está por acontecer na nossa área. E a razão pela qual isto não é completamente impossível, principalmente software, é porque a nossa área faz dinheiro na venda da consola, por isso é que elas são tão caras. Não é aquilo que lá está, é para pagarem a pessoas como eu que estou a fazer software. E, portanto, é possível perfeitamente continuar a vender consolas e ter um software open source. Ou até, é possível, e vou-vos dizer que vai acontecer porque eu sei quem está a trabalhar nisso, propostas de software e hardware 100% open source. Isto vai aparecer. E, portanto, vamos ter mesas altamente poderosas porque vamos ter muita gente a trabalhar para aquilo e a contribuir para aquilo. Vocês devem conhecer alguns exemplos no software na nossa área. Quem faz corporates ou lida um bocadinho com vídeo deve conhecer o Companion, Bitfocus. Muita gente a usar aquilo e a explosão foi brutal, precisamente porque as contribuições também são em massa. E, portanto, temos o potencial para tornar uma mesa poderosa. Está aqui o cocktail perfeito para o programador do futuro. O programador do futuro é o programador que dominar estas ferramentas, esta tríade. Ok? E vai ter a possibilidade de passar de um conceito do designer para um show file para o operador muito mais rápido, muito mais eficiente. E a seguir? Quem é que a seguir vinha o operador, não é? Na vossa votação. Eu acho que não vai ser o operador. Vou-vos assustar um bocadinho, ou não. Na parte do design, a parte do design tem, como vimos na palestra anterior, ou no painel anterior, tem a parte do plot e depois tem a parte do que é que eu quero que aconteça, em que tempos é que eu quero que aconteça, a parte do queuing. Vão aparecer ferramentas para automatizar um bocadinho, pelo menos a proposta de queues que é apresentada ao designer. Se pudéssemos pegar nos show files todos que existem no mundo e meter a treinar um modelo, porque há luz certa e luz errada, nós íamos encontrar padrões. Nós sabemos mais ou menos qual é que é a cor que sai mais para uma balada, qual é a cor que sai mais para uma música mais mexida. Não vamos usar chases numa música mexida. Ok? Há padrões. Isto existe. Não caiam nos padrões se querem sobreviver como designers. À parte feito. Queuing. Geração automática de queues. Muito fácil. Eu diria que isto hoje já é possível. Se não está a acontecer é porque ninguém está a olhar para isto. Pegar num exemplo de música, que é o que eu conheço melhor. Tirar a estrutura da composição. Aquilo é sempre verso 1, verso 2, refrão. Verso 1, verso 2, refrão. Outro. Acabou. Tirar os BPMs da música para criar chases, dizer-vos onde é que vocês... Olha, aqui se calhar ficava fixe um efeito bump. E vocês têm o esqueleto feito, as cues feitas, só falta dizer o que é que querem que aconteça lá e entra depois o resto. A parte do programador. E, portanto, eu diria que estas duas são as figuras que vão ser primeiro impactadas pelo AI. Como em tudo, há desafios e há oportunidades. E vamos olhar um bocadinho para isso agora. Nós no corporate, no sentido trabalho, nas empresas, usamos muito análises SWOT de pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. E é assim que eu acho que devemos olhar para o AI, ok? Pontos fortes. Como vocês disseram logo no início, ainda não tinha dito nada, isto vai ser um boost de produtividade e eficiência. Vocês vão conseguir entregar coisas muito mais rápido. O acesso às ferramentas vai ser democrático. O que é que eu quero dizer com isto? 1, vão poder criar as vossas próprias ferramentas, como eu disse. 2, o valor daquele programador que perdeu noites, queimou pestanas a aprender sobre uma mesa,
dilui-se muito rapidamente. Portanto, nós contratamos alguém que sabe mexer muito bem numa mesa, nós designers contratamos alguém que sabe mexer bem numa mesa porque ele abstrai-me da complexidade toda da mesa, porque ele conhece a mesa de trás para a frente, da frente para trás. E o valor disso vai se diluir muito rápido, porque vai ser fácil até ao próprio designer dizer o que é que quer diretamente à mesa. Pontos fracos. Aqui entramos nos padrões. Se vocês já usaram, por exemplo, o ChatGPT para gerar imagens, ou se já viram muitas imagens geradas por ChatGPT, se eu vos der uma imagem gerada por ChatGPT e não vos disser, o vosso cérebro já está treinado para identificar aquilo como um padrão. Assim, esta imagem tem ali uma live de ChatGPT. Porque os modelos têm a sua própria identidade, se quisermos chamar identidade artística, não sei se é abusivo, mas o modelo pende para criar imagens com aquele aspecto. E isto é claramente um ponto fraco. Nós não vamos querer ver sempre a mesma coisa quando vamos a um espetáculo. Ok? Agarrar neste ponto fraco para torná-lo uma oportunidade. Depois falar sobre as alucinações, é um termo que nós usamos em AI para definir quando estamos a ter uma conversa com um agente e o agente começa a falar de outra coisa qualquer. A conversa até estava a correr bem e do nada ele começa a falar de outro assunto. Isto chama-se alucinação, é um termo técnico, e se vocês se recordarem de como é que ele funciona, ele vai calculando por probabilidades qual é a próxima palavra que introduz. Houve ali um momento qualquer que escolheu a palavra errada e descarrilou dali para a frente. E às vezes é fixe a gente tentar encontrar qual foi o sítio. Olha, eu fui aqui, foi por ali e não era. Volta atrás e testa outra vez. Ameaças. Para terminarmos com as oportunidades, que é sempre mais positivo. Vai haver claramente uma extinção dos modelos atuais de trabalho. Eu não diria extinção da figura do programador, porque vai sempre ser preciso um humano no loop. Já estou a falar das oportunidades, mas é verdade. Outra das ameaças, e impacta-me a mim, portanto estamos todos no mesmo barco, vai diminuir a massa cinzenta a desenvolver estas ferramentas. Vai haver muita gente a fazer muitas ferramentas, vai ser cada vez mais difícil perceber se é melhor para mim ir à procura de uma, no meio de tantas, que faz aquilo que eu quero, ou vou desenvolver também a minha. Vai ser um mar, ok? E vamos ter menos dinheiro do ponto de vista de quem desenvolve atualmente as ferramentas. Portanto, isto vai crescer, o meu empregador, que me paga. E, portanto, vai ter que haver menos massa cinzenta a trabalhar nelas. Mas vamos ter mais gente, portanto, em princípio, digo mais gente por causa do open source, portanto, mais contribuições, mas não pessoas necessariamente a trabalhar nisto em full time. Se calhar alguém que chega à casa ao final do dia de trabalho e dá ali umas pinceladas. Por fim, oportunidades. Oportunidade de fazermos eventos espontâneos e autênticos. Ou seja, sairmos da repetibilidade, da previsibilidade. Estes, para mim, são os eventos que vão perdurar. Porque eu que fazia robôs para jogar à bola, o meu objetivo não era acabar com o Ronaldo. Nem eu acho que as pessoas vão preferir ver robôs a jogar à bola do que preferir ver pessoas a jogar à bola. Não tem nada a ver. Ok? Nós fazíamos aquilo por uma questão científica, era um excelente test bed para testar uma série de coisas. Mas o objetivo nunca é substituir a autenticidade e a criatividade de um humano, e nós vimos no painel anterior e também na tese do Pedro, e como o processo, até chegarmos à parte do conceito, eu comecei aqui no conceito, mas até ao conceito há tanto trabalho e tanto pensamento investido até chegar ali. Portanto, essa parte eu tenho alguma dificuldade, não sou cético, mas tenho alguma dificuldade em dizer que vai ser absorvida também pelo AI. Agora, da mesma forma que aconteceu com a música, quando começámos a ter produção digital da música e começámos como consumidores a perceber que as músicas são cada vez mais parecidas umas com as outras, não é? Aquilo soa tudo mais ou menos ao mesmo. Temo que possa acontecer um bocadinho na luz o mesmo. Se calhar já acontece, não é? Se calhar, se vocês virem muitos espetáculos, se calhar já veem coisas muito parecidas de uns artistas para os outros. Eu acho que o AI vai acontecer ainda mais. Portanto, oportunidade para quem
mantiver a espontaneidade e a autenticidade. E como eu disse, pá, em algum momento vai ser preciso um humano no loop. Sempre. Pá, nem que seja para ligar o cabo e principalmente para resolver os problemas quando eles aparecem lá. Por isso é que eu acho que o operador é capaz de ser a última instância a ser afetado. Porque vai ser sempre preciso alguém que perceba o que é que está a acontecer para resolver rapidamente a situação. Em conclusão, eu li um livro há pouco tempo chamado The Last Economy, do Emad Mostaque, e foi de lá que eu tirei isto não é meu. E ele fala das inversões, isto é uma perspectiva económica do impacto do AI. Fala das inversões e de como a economia roda em torno da escassez e, portanto, o poder inicialmente estava em quem controlava as terras, depois em quem controlou os meios de produção, depois apareceram empresas que com 50 pessoas conseguiam gerar bilhões, os Facebooks e os Instagrams da vida, e o que estamos a assistir com o AI é que o conhecimento pode deixar de ser escasso. O valor na economia assenta na escassez. Portanto, se há pouco, somos bem pagos. Se o conhecimento toda a gente tem acesso, toda a gente tem, deixa de valer. Portanto, vejam onde é que vocês se colocam na cadeia de valor. Que alterações esperar então no design da luz? Componente técnica começa aqui, quem faz o software. Vai haver então a democratização e personalização de software. No programmer, o conhecimento profundo da ferramenta torna-se quase desnecessário, porque o AI vai saber muito melhor quais são os potenciais e o que é que pode ser feito. E, por fim, um bocadinho na componente criativa do lighting designer. Já hoje acho que pode ser usado o AI até para processo de ideação, para mockups, moodboards, trocar impressões para gerar designs alternativos. Vocês não são obrigados a usar aquilo que ele vos dá, mas aquilo pode-vos dar uma perspectiva que não é aquela que é a vossa inicialmente. Isso acontece-me no software, eu abraço isso com positividade. Alguns exemplos de ferramentas para quem ainda está longe de usar, principalmente aqueles que nunca usaram, estão aqui algumas, à data de hoje. Isto evolui mesmo muito rápido e, portanto, estas não são necessariamente as melhores daqui, nem hoje, mas daqui a 2 meses provavelmente não serão. Isto é o que eu uso normalmente para coisas não visuais, para imagem e para vídeo. Uma dica, que estas coisas são todas bastante caras para experimentar, às vezes custa, principalmente se estivermos a estudar, são valores grandes. Existem integradores destes modelos. Tudo o que aqui está são modelos individuais. Depois existem sites que vocês subscrevem só aquele site e ele dá-vos acesso a uma série de modelos com muito menos créditos, mas pelo menos têm a hipótese de experimentar e depois, se quiserem, investirem mais naquele. Estão aqui também 4 exemplos, se vos interessar. Sugestões práticas para todos, não só para designers, não só para a malta de software. Sugestões práticas. Não sejam céticos, abracem isto como uma mudança que vocês não controlam, que vai acontecer. A melhor forma de entrar nisto é experimentando, não há outra. Eu, mesmo no software, já sei qual é que é o modelo que eu vou usar para fazer uma tarefa e sei que há outro modelo melhor para fazer outra tarefa. E isto só é possível experimentando. O conhecimento neste momento está ao nível de sabermos qual é que é o melhor modelo a usar para cada situação, tal e qual como um programador que escolhe a melhor mesa para usar para cada situação. Experimentem e só experimentando é que conseguem perceber qual é que é a aplicabilidade de cada um. Portanto, se vocês são bons sem o AI, com o AI só podem ser melhor. E acho que temos um tempinho para perguntas e respostas. Agradeço o vosso tempo. Acho que podemos fazer, a sala é acolhedora, é muito bonita. Podemos fazer de forma interativa, acho que toda a gente ouve. Eu vou tentar repetir a pergunta. Portanto, estejam à vontade para fazer perguntas. Timeline para substituições de função? Time-lapse. Timeline. Um intervalo expectável. Estamos, a coisa progride exponencialmente, não é? Estamos a fazer futurologia sempre, não é? Atendendo ao que aconteceu com o software, no espaço de 2 anos isto ficou muito, muito evoluído.
Eu diria que qualquer fabricante de mesas, hoje em dia, se não tiver a pensar como é que pode pôr AI na mesa, está a caminhar para o abismo. Não há nenhum que não esteja a pensar nisso. E, portanto, isso vai aparecer, no espaço do ano aparecem os assistentes, e em pouco tempo, mais 1 anito, 2 anitos, e aquilo que faz mais do que sugerir, do que ajudar. Começa a fazer, efetivamente, algumas tarefas. Portanto, ligando ao que aconteceu no software, eu diria que 2 anos vamos ver mudanças significativas. Já agora outra questão, se possível. Eu consigo imaginar que seja fácil fazer este tipo de transições onde a pessoa tem, por exemplo, um ambiente de escritório para programar. E nos ambientes ruidosos? Por isso é que eu não falei no operador. O operador é difícil definir. A função dele num teatro é muito diferente de um live em que só tem meia hora, às vezes, para adaptar o show file. Não tenho uma resposta fechada para isso. Não tenho. Sei que já existem soluções que tentam fazer a operação de forma automática. Acho que funcionam atualmente tão bem como se pusermos as máquinas em modo sound to light. Aquilo não dá assim um resultado nada bom. Mas eu não posso deixar de me reportar ao que eu achava que acontecia com o software no início. Quando aquilo me dava um resultado que eu achava, isto não é grande coisa. Relativamente aos agentes, quais são os agentes que estão mais virados para a programação de luz? Porque eu às vezes vou principalmente a um desses agentes perguntar sobre a MA3, que é a mesa que eu estou a usar mais neste momento, e ele dá-me respostas da MA2. Eu às vezes tenho que Alucina. Alucina. Sim. E se há algum agente mais dedicado a esta parte de informática, da programação em si mais dura, mesmo que não seja virado mais para a Lua, nem que seja para fazer aplicações para a própria MA? Eu, em software, tenho tido melhores resultados com o Grok, do Elon Musk, do XAI. O Grok, Grok, dá melhores resultados quando eu preciso de coisas assim altamente técnicas estranhas. Nunca testei com MA3, mas voltamos à forma como os modelos são treinados. Portanto, se um modelo é treinado com muitos dados e a maior parte dos dados que existem na net atualmente é sobre MA2, é natural que ele divirja para o padrão MA2 mesmo que lhe tenhas perguntado sobre a 3. A solução para isto vai mesmo ser o fabricante fazer fine-tuning do modelo só para aquela mesa. Porque tu não queres pôr numa mesa a possibilidade, a MA não vai querer pôr na MA a possibilidade de tu perguntar as coisas sobre a Avolites ou sobre a Vista, não é? Portanto, nem que seja para restringir comercialmente, as marcas vão fazer modelos específicos para cada mesa e vão pôr isso nas mesas. Não sei se respondi à tua pergunta. Mais ou menos. É tal questão de futurologia. Ainda está muito embrionário. É. Mas eu não acredito, imagina, eu não acredito que o modelo geral te vá dar melhores resultados do que o modelo treinado especificamente para aquela tarefa. E por isso é que eu estou a dizer, espera pelo AI na mesa, feito pelo fabricante, porque esse vai ser inevitavelmente melhor do que... Tem previsto? Não posso falar sobre isso, mas eu já vos disse que não há fabricante nenhum que esteja a ignorar essa possibilidade. Seria um tiro no pé. Portanto, a Vista, em princípio, está para durar. Seria para falar para o microfone da própria mesa? Pronto, essa parte da interação já entra no ambiente ruidoso, na outra questão. O facto de ser voz ou texto é indiferente. Portanto, quando nós comunicamos por voz, ele traduz para texto e, como eu falei, a multimodalidade para o modelo é indiferente se aquilo chegou como uma imagem, como um texto ou como um áudio. Aquilo, no fim, vai ser tudo sintetizado em números e vai tudo para uma tómbola e sai uma resposta. Mais provável de acordo com aquilo que tu lhe deste. Agora, para nós é mais fácil expressar-nos por texto ou por voz, se tivermos a possibilidade. Mas se experimentares o ChatGPT, é isso que ele faz. Tu falas por texto, falas por voz e aparece-te o texto daquilo que tu disseste. E é isso que é enviado. Não é propriamente a tua voz. É expectável, antes de aparecerem os modelos nas mesas, começarem a aparecer
pop-ups para recolher os nossos dados de utilização das próprias mesas para melhorar os datasets, por exemplo? 100%, 100%. Eu não diria que isso vai acontecer das marcas, porque temos algum cuidado com isso, mas 100% das plataformas open source que vão aparecer. O Facebook continua a ser gratuito para nós usarmos, não é? Mas aquilo gera bilhões. E gera bilhões com os nossos dados. É a única forma de mantermos comercialmente uma empresa viva pode passar por aí. Agora, eu não diria que isso vai ser imposto, principalmente dentro da União Europeia, será sempre opt-in, mas sim, poderá vir a acontecer, ou acontece de formas dissimuladas. Por exemplo, há outros softwares que fazem isto, que é deixarem, olha, tens aqui 5 GB para usar na nossa cloud, é gratuito. E vocês vão ver as letras pequeninas e, pois, o show file que lá pus, depois vai ser usado para treinar uma AI. Porque eu agree. Aqui coloca-se depois as questões de direitos, não é? E essas coisas todas sobre a parte criativa também, não é? Ou seja, correto. Não é? Ou seja, não é só as questões técnicas de programar a mesa, não é? Dentro daquele show file podem estar outras coisas também, não é? Correto. Pá, entramos no campo ético, que eu não falei, mas do ponto de vista dos fabricantes, há regulamentação a cumprir. A partir do momento em que é opt-in, meio que é uma maneira de passar a responsabilidade para o outro lado, mas às vezes as pessoas guardam os show files que nem são delas próprias, não é? E não há propriamente polícia que seja possível para esta quantidade enorme, massiva de dados. Não é mesmo possível. Acontece o mesmo na música, não é? Quantos covers AI que aparecem aí, como é que tu sabes se aquilo foi gerado da música original? Não sabes. É legal tu gerares aquilo do zero, criares o teu MIDI, dares aquilo e aquilo gera uma versão reggae da música da Olivia Dean. Mas quando tu ouves a versão reggae feita por AI, e ele até diz que aquilo foi feito por AI, tu não sabes qual foi o prompt inicial. Pode ter sido a música original. E devia estar a pagar direitos ao copyright original, não é? Isto é a forma correta. Agora, tem ligeiramente a ver com isto. Malta que está a estudar e que precisa de fazer teses, eu quando estava a fazer o doutoramento tive pena de não ter tido AI para me ajudar a escrever, porque essa parte para mim era a pior, e já disse isto ao meu orientador. Há ferramentas de perceber se aquilo foi escrito por AI ou não. Aquilo não é 100% certo, mas tem a ver com a forma como ele funciona. Portanto, se nós pedirmos para ele escrever a próxima palavra de um trecho de texto, se ele escrever aquela, provavelmente está a usar aquele modelo. É assim que eles detectam se tu estás a usar AI ou não. Por isso, mudem sempre umas palavrinhas, tentem fazer um apanhado daquilo, tirar o sumo daquilo e criem vocês próprios a frase. É sempre preferível, porque isto vai ser cada vez mais recorrente, não só na produção dos show files, mas também na produção académica. E, portanto, protejam-se, não usem, mas protejam-se da mesma forma que protegem quando recorrem à bibliografia. Se leem alguma coisa em algum sítio, façam referência ou escrevam da vossa forma. Mais perguntas? Força. Claro. Uma curiosidade, por causa só dos direitos de autor, com estas discussões sobre escrever ou não, um aluno meu de mestrado consultou a IA para saber qual era a percentagem de plágio, ou por outra, não era plágio, de atualização da IA na escrita de Shakespeare, 90%. Ao que eu respondi, deve ser por isso que Shakespeare continua a ser representado em teatro, pelo menos, porque ele já estava muito à frente e nós é que não sabíamos, não é? Mas isto para dizer que nós aqui também, enquanto professores de mestrado ou de doutoramentos, enquanto orientadores, também nos deram uma formação de um programa para detectarmos plágio e uso de IA, e depois, quando eu percebi que recorriam à própria IA, portanto, quando o juiz e o réu são o mesmo, eu fiz uma pergunta e disse, olha, mas desculpe, não estou a perceber, o juiz e o réu são o mesmo, então quem é que decide se está certo? Muito boa pergunta, não tenho resposta para si. Pronto, por aqui se pode ver que eu sou um bocadinho das resistentes à IA.
E a pergunta, que é completamente idiota, e desculpem-me os presentes, não tem nada de técnico, mas é a primeira vez, eu sou ignorante no assunto, mas sou muito curiosa, portanto, desde há uns anos que ando sempre a tentar perceber e preocupada e não sei o que mais. E nunca ouvi, nem vi escrito, IA ou IA no masculino. Tanto que já brinquei com isso a dizer, quando nós deixarmos todos de pensar, porque a mim o que me assusta é a perda da massa cinzenta, e como não sou a favor do capitalismo, e diz-me que um dos pontos fortes é a rapidez, eu não quero que seja mais rápido, quero que seja mais humano. Mas pronto, isso é só a minha opinião pessoal, mas nesse sentido já brinquei a dizer, pois, e o patriarcado vai acabar por dizer que a culpa é da gaja. A IA, porque toda a gente fala no feminino, a IA, a IA, a IA, e é a primeira vez, logo na sua abertura tinha do IA, e para si próprio é curioso porque troca IA ou IA e muda às vezes esse artigo. Eu não sei se é pura e simplesmente porque está habituadíssimo a Não usar. diga que é não tem... machismo, não é? Não estou a dizer que é. Mas eu não sei se eu sou muito curiosa por terminologia e como também ia mudando às vezes a posição do A e do I e vinha também um artigo ou um articulador que mudava, eu fiquei mesmo curiosa, porque pode ser obviamente uma questão de terminologia, que eu não sei nada, mas foi mesmo a primeira vez, e então fiquei curiosa a pensar, isto agora está no masculino, porque será? Mas pronto, se calhar, como eu disse, é uma pergunta muito estúpida, foi só mesmo uma curiosidade, não tenho que responder, não perca o seu tempo. Não há perguntas estúpidas, obriga-me até a pensar. Eu, por acaso, tinha um amigo que escreveu um livro sobre isso, e ele, antes de fechar o título, fez uma poll a perguntar se devia usar IA em português, porque o título era em português, ou AI em inglês. E, por acaso, no círculo dele, não é? Vale o que vale, ganhou AI. Mas em inglês não tem género. Em inglês não tem género, mas como a frase vem em português de trás, e eu tenho estado a falar em português, eu acho, nunca tinha pensado sobre isso, obriga-me a pensar aqui, mas eu acho que tem a ver com eu interagir com um agente. Ok. E é por isso que eu lhe chamo o AI. Pois eu quando falou muito no agente, comecei a pensar, se calhar era por causa disto. Não é da polícia. Mas era mesmo, era mesmo curiosidade por estar tudo a mudar, claro, e é para aprender um pouquinho mais. Obrigada, desculpa. Obrigado eu pela pergunta. Sim, há várias curiosidades sobre isso. Acho que, da explicação que eu dei antes, acho que dá para perceber porque é que a história do plágio do Shakespeare aparece com um grau tão elevado. De todos os dados que foram usados para treinar aquele modelo, aquilo apareceu bastantes vezes, e portanto se pedirmos ao ChatGPT, se calhar vai por ali, e depois quando comparamos, ele diz, isto foi escrito por ChatGPT. Não há propriamente uma pegada, desculpem, fingerprint, impressão digital. Não há uma impressão digital. A melhor que nós temos é isso mesmo, é pedir ao AI para fazer e comparar com o que ali está. E por isso, sim, há péssimos exemplos, e o meu orientador também já me disse que já tem testado esse tipo de ferramentas na Universidade de Aveiro, e ainda não é propriamente fidedigno ao ponto de poder acusar alguém que está a usar. Eu já fiz isso também, e também já me deu com alta probabilidade e não foi. Portanto, enquanto estivermos aqui, estamos no limbo, mas publicações de teses e trabalhos ficam para o ad eterno, e portanto nada nos livra de amanhã, se ficarem melhores essas detecções, de até nos ser retirado o título. Portanto, uso sempre do bom senso aqui. Outra curiosidade sobre o AI. Quando eu disse há bocado que em 2026 já estávamos na fase dos equipas de agentes, já temos um agente especialista para cada coisa, eu no outro dia apanhei uma publicação de um tipo que estava a fazer a sua equipa de agentes, e tal e qual como acontece com equipas de pessoas, eles já andavam à bulha. Era um agente a dizer, mano, desculpa lá, desliga lá o não sei quantos, porque estamos os dois a mexer no mesmo documento. Isto não dá assim, desliga um bocado, eu aviso-te quando acabar, e tu dizes ao gajo para continuar. Portanto, há problemas que não nascem por sermos humanos, não é? Decorrem naturalmente do trabalho que nós fazemos. Mas sim, existem sempre estas histórias curiosas. Mais perguntas? Duas coisas. Agora sim. Duas coisas. Quanto à busca em manuais, eu trabalho já há algum tempo com inteligência artificial.
o que eu descobri é que se nós, por exemplo, pomos a página de ajuda da MA, no caso da MA3, e dizemos que olhe só para isso, ele vai olhar só para isso, e por isso conseguimos uma resposta que seja só da MA3 e não seja da MA2. Qual é o agente que usas? Porque isso não é válido para todos. ChatGPT. Isto provém no ChatGPT. Ok. E depois também as versões pagas têm possibilidade de criar, isso creio que mais ou menos todas, criar pastas em que, ou projetos, depende, cada um chama de coisas diferentes, em que tu dizes, neste projeto vais-me responder em português, vais ver esta página, podes ler estes documentos, etc, etc, e as respostas vão ser só respostas concretas, quer dizer, isso depende dos prompts e de um bocado como trabalharmos o agente com que estejamos a trabalhar. Isto, uma aclaração. Uma pergunta. Nós falamos muito da ética em roubar os trabalhos aos colegas. Tu falas na Grok, que é a inteligência artificial que, pelo menos que eu conheça, é mais conhecida por ser manipulada. Que ética há atrás do uso das inteligências artificiais? Ou seja, uma coisa é eu experimento esta para ver como é que está, como é que funciona, mas depois é ético eu estar a ajudar a educar uma inteligência artificial que sei que está a ser muito manipulada e que manipula muito depois as respostas? Ok. Em relação à primeira parte, excelente observação. E é por isso que as apresentações interativas resultam sempre melhor, porque isso foi uma excelente resposta à pergunta do Dino. Eu não me tinha lembrado disso, mas sim, é verdade. O prompt, aquilo que vocês pedem à inteligência artificial pode ser também manipulado o máximo que vocês conseguirem. O problema, já agora, adenda da adenda, o problema dessa maneira de trabalhar é que o nosso contexto cresce. Portanto, cada vez que pedimos alguma coisa, isso tudo que nós pedimos, quer seja em português, vai aqui, vai ali, isso tudo faz parte do contexto e podemos esgotar a nossa cota mensal muito rápido. Mas pronto, vem de experimentar e essas coisas provavelmente também apareceram pela experimentação. Pronto. Sobre a ética, a minha apresentação não é mesmo sobre ética. Eu referenciei o Grok há pouco porque, na minha experiência pessoal, é aquele que me dá melhores resultados técnicos. Quando preciso de fazer alguma coisa em Linux, algum comando, algum script, alguma coisa muito específica, os outros tendem a alucinar mais e eu ali tenho melhores resultados. Apenas isso. Agora, acho que a ética não vem tanto da ferramenta que nós usamos, mas da pessoa que está a usar. A pessoa deve ter consciência de isto aqui, o ChatGPT já nos dá muito mais referências, se calhar o Grok não nos dá-nos ali o texto todo, aquilo veio de algum lado e ele nem nos diz de onde. O ChatGPT já diz, já ajuda um bocadinho mais por aí. Eu posso preferir à mesma algo com uma componente altamente técnica, que me dá melhores resultados técnicos, e posso eu ter o meu critério de não vou usar isto porque saíram aí umas notícias, etc., que me dizem isto não é uma boa ferramenta porque não é ético usar isto. Agora, manipulação é um tema em si mesmo, não apareceu com a AI. Nós todos, quando caímos naquele padrão, de alguma forma, já somos manipulados pelos algoritmos que nos dão as publicidades e os posts que escolhem que nos apareçam no feed. Portanto, não é algo que a AI nem vai ajudar, nem vai resolver, acho eu. Resposta aberta. Não tenho melhor. Sim, completamente. E eu não sei se teria muito para acrescentar ao que já disse aqui nesse debate. Não sei mesmo. Acho que é regulamentação, não é? Mas depois, tudo o que tem regulamentação precisa de fiscalização e esbarramos sempre no mesmo, não é? Como é que a gente vai medir se aquilo está a ser bem usado, mal usado? Neste momento é muito, muito difícil. Mais perguntas? Conseguimos acabar à hora? Ok. Então, ia-vos
agradecer mais uma vez terem ficado até tão tarde, depois de um dia tão longo e produtivo. Obrigado por me deixarem beber também um bocadinho da componente não técnica, faz sempre bem. E espero que tenham tido um ótimo dia. Não sei se o Rui quer fechar a sessão. Muito obrigado. Então, mesmo só para encerrar o dia, agradecer a todos os oradores, todos os convidados fabulosos. Obrigado, Ricardo, uma vez mais também. Agradecer a todos vocês que estiveram aqui presentes o dia todo. Como o Ricardo disse, um dia longo, mas acho que bastante produtivo. Relembrar também, uma vez mais, as conversas mais importantes não são as que acontecem aqui, são as que acontecem à volta de um copo e nos corredores. A partir das 6 da tarde temos esse encontro no Café Concerto, no exterior do Café Concerto, para podermos todos beber um copo e estarmos juntos. E relembrar que amanhã começamos o dia, portanto, segundo dia do Blackout, começamos o dia com uma masterclass ou com uma conversa do Tim Rutledge, seguida uma conversa do Vítor Azevedo, e da parte da tarde temos o último painel sobre luz e vídeo com diversos convidados, diferentes quadrantes também, que será uma conversa muito interessante, de certeza. E depois terminamos com a atribuição do Prémio Francisco Beija e também com a atribuição do Prémio do concurso de programação, que não está anunciado online, está apenas anunciado no regulamento do concurso, mas que é um concurso de programação que nós decidimos iniciar este ano e que é apoiado pela MA, pela Leding e pela Ayrton. Estava a faltar esse, ainda ia levar quando saísse daqui. E por último, depois para terminar mesmo, um novo encontro, que também chamamos de Blackout em Rede, uma vez mais para fazermos redes de contactos, estarmos juntos, e em que nós também, no curso de luz, como no curso de som, vamos aproveitar para reunirmos aqui os nossos 6 alunos todos e estarmos juntos. Por isso, muito obrigada e até amanhã. Espero contar com vocês novamente durante todo o dia. Obrigado.